Aleluia. Queridos de Deus, recebam todos a paz do Senhor. Amém. Os que estão felizes com Jesus, digam glória a Deus. Deus é bom em todo tempo e a sua misericórdia dura para todos sempre. Que alegria poder retornar a esta casa, a querida Devec Recreio, para juntos adorarmos aquele que é digno, o único digno de honra, o único digno de toda a glória e digno de todo louvor. Tendo a graça de mais uma vez fazer menção da poderosa palavra de Deus. Quero estender os meus agradecimentos à liderança espiritual desta casa, aqui na representação do muito digno pastor Silas, pastor Bruno, pastor Mateus, que são pessoas de Deus, amigos, que Deus continue abençoando de forma muito poderosa, como também suas respectivas esposas, que Deus continue acrescentando a cada dia e prosperando o trabalho da mão desses príncipes de Deus. Toda a amada igreja, você que saiu de sua casa e veio adorar Jesus, Deus tem uma bênção para a tua vida nessa noite. Ok? Queridos, é com muita alegria que eu estou aqui acompanhado de alguns príncipes de Deus, alguns ilustres. Estou acompanhado de um grande pregador, não só no tamanho, mas também na graça, na autoridade, um exímio pregador do Evangelho, pastor Arthur Gadelha, que está aqui. Eu grito, ele prega, né? Seja Deus louvado por sua vida. Também louvar a Deus pela vida de um grande amigo, que é o Marlon. Marlon, que é um camarada, um profissional extremamente excelente na área da beleza, é um barbeiro de alto nível, e Deus tem, além de usado ele para cuidar dos vasos, né? Ele também tem abençoado muita gente. Que Deus abençoe. Ele é o Rufino, que é um jovem, é um pregador dessa nova geração, um menino de Deus, cheio de alegria e graça, com uma unção diferenciada. Que Deus continue te abençoando. Aqui no teclado, o cantor Mateus Rocha, ele é multiuso, canta, toca, se deixar, ele prega também. É bom estar perto de amigo, que se ninguém aqui der glória, eles vão dar glória. Que Deus em Cristo continue a abençoar. Rever aqui tantos amigos queridos. Na medida que eu for pregando, eu vou aqui citando alguns companheiros. Que Deus possa abençoar. Ver Gabriel Arcanjo aqui adorando, que Deus abençoe, príncipe de Deus. Rever Maurinho, rever Cláudio, pessoas de Deus. Quantos estão desejosos a continuar ouvindo Deus falar? Digam amém. Amém. Os que trouxeram a Bíblia ou têm acesso a ela, abram-a comigo. O Santo Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 14. O Santo Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 14. Eu quero ler alguns versículos para a nossa breve meditação. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 14. A leitura será a partir do versículo que está no parágrafo 23. Glória a Deus. Glória a Deus. Está escrito assim: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas,
porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar, e você diz amém. Olhe para mim, redobre a sua atenção, por favor. Estamos diante de um texto, e esse texto requer a nossa atenção. Estamos diante de grandes milagres que Jesus realizou ao decorrer do seu ministério. O que chama a minha atenção no texto é que, se você pegar o texto na forma em que ele começa, você não imagina a forma como ele termina. Até porque o texto começa com a notícia da morte de João Batista. No capítulo 14, versículo 12, Jesus recebe a notícia da morte de João e a forma como João havia morrido. E logo Jesus, abalado pela dor da perda, pelo sentimento do luto, e isso aqui é uma clara evidência da humanidade de Jesus, porque quando falo de Jesus, e é que hoje nós cantamos sobre Ele, adoramos sobre o nome dEle, eu amo falar de Jesus porque Jesus é Deus. Paulo, o apóstolo, ele escreve aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 6, que ele, Jesus, mesmo sendo Deus, porque Jesus é Deus. Ele é Deus porque a sua essência é de Deus. Ele é Deus porque ele é filho de Deus. Ele é Deus porque ele é proveniente do Espírito Santo de Deus. Ele é Deus porque ele é a manifestação da palavra de Deus. Só que Paulo diz que ele, mesmo sendo Deus, essência, não teve por vaidade ser igual. Antes, humilhou-se a si mesmo, esvaziou de si, abriu mão de sua natureza divina, assumindo uma forma humana, assumindo uma natureza humana. E quando eu falo da humanidade de Jesus, eu estou dizendo que Jesus soube exatamente o que é ser você. Jesus, na condição de homem, ele estava sujeito às mesmas necessidades, às mesmas vontades, às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos, aos mesmos pensamentos que qualquer outro ser humano. E mesmo Jesus estando sujeito a uma natureza humana, ele decidiu ser fiel a Deus. Glória a Jesus. Quando eu falo de sua humanidade, o texto traz essa clara evidência de sua humanidade. Jesus sente a dor da perda. Jesus sente a dor do luto. Se nem Jesus estava preparado para perder, que dirá nós? E quando eu falo da morte de João, eu não estou falando de alguém que não tinha vínculo com ele. Eu não estou falando de alguém desconhecido. Eu não estou falando de alguém que morreu e Jesus simplesmente foi notificado pela sua morte. Essa é você olhar para o propósito de ambos, porque Jesus, ele só iniciou o seu ministério depois de passar pela tutela espiritual do ministério de João. Quem foi que introduziu o ministério de Cristo foi João. Quem era o precursor do ministério de Jesus? João. Quem era a voz que clamava no deserto para preparar o caminho do Salvador? Era João. E além do vínculo ministerial, ainda havia um parentesco, porque João e Jesus eram primos. Então Jesus está perdendo alguém que ele amava. Jesus está perdendo alguém que era extremamente relevante em sua vida e também no seu ministério. Aí você entende o porquê da decisão de se retirar.
Porque no versículo 13, quando Jesus recebe a notícia da morte, o texto diz que ele entra com seus discípulos no barco e ele decide ir para o primeiro deserto mais distante que ele pudesse encontrar. E não confunda a solidão com solitude, porque Jesus não está sofrendo de solidão. Ele decidiu: eu quero ficar sozinho. Isso é uma prova de sua humanidade. Até porque tem dias que, como Jesus, nós não estamos bem. Tem dias que a notícia que chega vem para te desestabilizar. Tem dias que coisas acontecem e foge do teu controle. Até porque Jesus, quando recebeu a notícia da morte de João, mesmo tendo poder para ressuscitar mortos, Jesus não pôde fazer por João absolutamente nada. Ele decidiu: eu quero ficar sozinho. Jesus procura o primeiro deserto, o deserto mais distante que ele pudesse encontrar, porque Jesus precisava vivenciar aquele momento do luto. Então pega a palavra. Quando você pega o texto de Mateus 14, na forma em que ele começa, você não imagina como ele vai terminar. Porque começa com dor, mas termina com milagres. Alguém deu glória a Deus ali. Começa com luto, começa com perdas, começa com Jesus sentindo a dor da perda. O que é perder alguém que ele amava? Mas o texto vai terminar com Jesus multiplicando pães, curando enfermidades, andando sobre as águas, acalmando tempestade. E eu tenho uma notícia para alguém que trouxe glória para o culto da vitória: do jeito que começou, não vai terminar. De repente começou com lutas, terminou com adversidade, começou com adversidades, começou com conflitos, com guerras, problemas e crises. E eu preciso contextualizar para alguém que trouxe glória para celebrar a Deus nesse culto da vitória. De repente 2024 não começou muito bem para você. De repente esse ano começou com algumas incertezas, começou com alguns conflitos, começou com algumas perdas, começou com algumas crises, começou com alguns problemas. Só que a boa notícia é essa: o ano ainda não terminou. E você entrou no lugar certo. Você veio no culto da vitória, na segunda-feira, na ADVEC Recreio. E a palavra do céu para alguém esta noite é esta: se prepare, porque assim como começou 2024, não vai terminar. Pode ter começado com dores, mas vai terminar com vitórias. Pode ter começado com incertezas, mas vai terminar com alguém cantando o hino da vitória e dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Se tem alguém para receber esta palavra, faz aquele barulho que o diabo não gosta. Eu estou com uma notícia para alguém: esse culto para você pode ter começado de um jeito. De repente você chegou aqui arrastado, de repente você veio desanimado, de repente você chegou aqui e só você sabe a luta que foi a semana, a luta que foi essa segunda-feira. Só que receba, esta semana será de possibilidades, essa semana será semana de resposta. Essa semana Deus pode virar uma chave na tua história. Do jeito que começou, não vai terminar. Se tem alguém para crer, celebre ao nome de Jesus de Nazaré esta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Olhe para mim. O texto que lemos fala-nos sobre uma das tempestades que Jesus vivenciou no decorrer do seu ministério. Redobre a atenção. Jesus, pastor Mateus, ele vivenciou pelo menos 2 tempestades em seu ministério. Quantas tempestades? 2. A primeira tempestade está em Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 22. O texto diz:
E num daqueles dias, entrou Jesus com seus discípulos no barco. E a ordem de Jesus é expressa: passemos para a outra margem. O texto diz que Jesus é tomado por um sono profundo. E de repente, sobreveio uma tão grande tempestade. Guarde essa conotação: tão grande tempestade. E eu acho isso interessante, porque o texto diz que num daqueles dias. A expressão num daqueles dias traz a ideia, pastor Arthur, que aquele dia era um dia comum. A expressão num daqueles dias traz a ideia que aquele dia era um dia normal. Era um dia como qualquer outro. Porque as maiores tempestades que nós enfrentamos ou enfrentaremos, elas nos sobrevêm num daqueles dias. Pastor, e o que é o num daqueles dias para nós? É aquele dia que você amanhece e o céu está ensolarado. Você olha ao redor e não tem indícios de uma tempestade. E quando tudo parece favorável, quando tudo parece normal, quando as coisas parecem que estão fluindo, de repente sobrevém uma tão grande tempestade. Agora redobre a atenção. O texto diz que quando a tempestade sobrevém, os discípulos entram em desespero. Pega a palavra. Enquanto os discípulos estão extremamente desesperados, Jesus permanece dormindo. E você já vai entender o porquê desta palavra. Porque do outro lado tem uma cidade chamada Gadara. Jesus, quando entra no barco, a ordem é imperativa, a ordem é diretiva: passemos. E qual é o destino que Jesus tem? Gadara. Gadara é a primeira cidade de um conjunto de cidades denominado pela Bíblia de Decápolis. E o que é que tem em Gadara? Em Gadara tem um homem possesso de uma legião maligna. E é do conhecimento de todos que demônios são espíritos. E para eles habitarem em um mundo físico, eles precisam de um corpo ou de uma porta de legalidade. Me permita falar um pouco sobre batalha espiritual. Eu estou falando de milhares de demônios que atuam em um corpo. E é este corpo, é este homem que é a porta de legalidade para aquela legião de demônios atuarem naquele conjunto de cidades. É aí que você entende o nível da possessão. É por isso que o próprio Jesus pergunta quem era que estava na vida daquele homem, porque Jesus viu o grau, Jesus viu o nível de possessão. Outra coisa que você precisa entender a respeito do mundo espiritual é que o mundo espiritual, ele se conecta, e você só vai entender o porquê da tempestade quando você entende o destino. Eu vou repetir. Você só entende o porquê da tão grande, guarde a conotação, você só vai entender o porquê da tão grande tempestade quando você entende o destino. E o que é que tem do outro lado? Do outro lado tem um império das trevas montados naquela região. E Jesus está indo para lá. Para quê, pregador? Primeiro, para destronar o império que estava montado naquela região. Segundo, para salvar a alma e a vida daquele homem que estava possesso de uma legião maligna. Lembrando que existe uma diferença entre opressão e possessão. Opressão é o ataque maligno de fora para dentro. Possessão é o ataque maligno de dentro para fora. Pega a palavra. Quando Jesus entra no barco e a ordem é passemos, o mundo espiritual, entendendo que Jesus se aproximava daquela região, os demônios
agitaram os ares, agitaram os mares. E é por isso que o texto diz: e sobreveio uma tão grande tempestade. É por isso que eu frisei a conotação tão grande, porque o anormal no Mar da Galileia não é a tempestade. Eu vou repetir: o anormal no Mar da Galileia não é a tempestade. Eu estive lá ano passado e pude presenciar esta geografia devido à extensa planície do mar, e as montanhas adjacentes ao Mar da Galileia eram normais tempestades localizadas no Mar da Galileia. Até porque, devido a um fator climático, a um choque térmico, o vapor quente sobe do mar, o ar frio desce das montanhas. Então eram normais tempestades localizadas no Mar da Galileia. A saber, dos 12, 4 eram pescadores: Pedro, Tiago, João e André. Eu estou falando de 4 homens que navegaram a vida inteira nas águas daquele mar. 4 homens que aprenderam a dominar o barco, a controlar o barco, a mudar a rota do barco em dias de tempestade. E é aqui que entra o anormal. É quando aqueles 4 homens que a vida inteira dominaram o barco, controlaram o barco, entendiam as rotas que o barco traçava, porque são homens que entendem de pesca, entendem de peixe, entendem de mar, entendem de barco, entendem de navegação. E tem coisas que você está igual aos discípulos. Tem coisas que você já está tão acostumado a viver que você diz: deixa comigo, isso eu mato no peito. Tem coisas que você já está tão acostumado a vivenciar que você diz: eu tiro de letra, isso eu resolvo, isso eu dou um jeito. Só que aqui entra o anormal. Quando os discípulos perceberam que não dominavam mais aquilo que dominaram a vida inteira, quando eles perceberam que perderam o domínio, que perderam o controle, que não tem mais o domínio da situação, é aí que eles entram em desespero. E enquanto eles gritam, Jesus permanece dormindo. Pastor, por quê? Porque esta tempestade não é natural. Esta tempestade é fruto de uma resistência. Esse lugar vai tremer. É fruto de uma resistência no mundo espiritual. Pastor, por quê? Porque o diabo não quer que você chegue no destino que Deus tem para você. Eu vou repetir: o inimigo, o adversário da nossa alma, como disse o apóstolo Pedro, ele não quer que você chegue no destino que Deus traçou para você. E tudo que o diabo puder fazer, tudo que os demônios puderem fazer para tentar parar teu projeto, para tentar naufragar tua história, para tentar naufragar tua família, para tentar naufragar os teus sonhos, para tentar afundar a embarcação da tua história, ele vai tentar fazer. Só que Deus me trouxe aqui esta noite só para dizer para alguém: se foi Jesus que iniciou a viagem, tranquiliza, porque se foi Jesus que falou, você vai chegar no destino que Deus tem para você. Se foi Jesus que apontou, se foi Jesus que disse passemos, se foi Jesus que disse tua casa chega, se foi Jesus que disse teu ministério chega, se foi Jesus que disse teus sonhos, teus projetos, teus planos vão chegar, tranquiliza. Pastor, por quê? Porque o vento pode soprar, mas a maior certeza que eu vou chegar não é o saculejar do barco. A maior certeza que eu vou chegar não é a intensidade da tempestade. A maior certeza que eu vou chegar é que quem iniciou a viagem está sentado no barco, descansando. E só descansa quem está seguro, só descansa quem sabe aonde está, só descansa quem sabe aonde vai
vai chegar. E se tiver pelo menos 3 para receber, lá vai. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará, 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 descansará debaixo da sombra do Onipotente. Me ajude a pregar. Libere uma palavra profética para alguém perto de você e diga: haverá descanso no meio dessa guerra. Profetiza, declare isso para alguém perto de você. Diga: haverá descanso no meio dessa jornada. Haverá, esse lugar vai tremer. Haverá descanso no meio dessa peleja. Eu estou pregando para alguém que está debaixo de guerra espiritual, e o diabo está se levantando de tudo quanto é lado. O diabo quer destruir teu casamento, o diabo quer acabar com teus filhos, o diabo quer desviar você, o diabo quer matar você, porque foi para isso que ele veio. O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Só que enquanto esse culto está acontecendo, o anjo do livramento acabou de descer. Acabou de descer. Acabou. Ai, Jesus, já tem vaso ligando ali, ó. Já tem vaso entrando na guerra ali, ó. Já tem vaso recebendo aqui. Eu vou entregar o decreto. Essa segunda-feira vai cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, mas tua casa, tua família não será atingido. Quem pega a palavra faz o barulho que o diabo não gosta. Oh, aleluia. Aleluia. Eu vou liberar isso aqui para alguém que trouxe glória para dar. Jesus se levanta. E lá vai, pastor Arthur. Por que Jesus se levanta? Detalhe, não foi o vento que o acordou, não foi a tempestade que o acordou, não foi o mar que o acordou. Quem acordou Jesus, pastor Mateus? Quem acordou Jesus foram as vozes de desespero dos discípulos, dizendo: mestre, acorda, não te importa que perecemos. Quando Jesus se levanta, eu gosto da narrativa de Mateus, porque Mateus diz que quando Jesus se levantou, a primeira palavra não foi para o vento, a primeira palavra não foi para o mar. Mateus diz que quando Jesus se levantou, Mateus capítulo 8, a primeira palavra foi para quem tirou ele do sono. Jesus olhou para os discípulos e disse: homens de pequena fé. Pregador, por quê? Porque não dá para entrar em batalha espiritual sem ter o escudo da fé. Se tu entrar em batalha sem fé, tu entra vulnerável, tu entra desprotegido. Aí Jesus vai dar uma injeção de fé em quem não tem. Quando ele se levanta, e o texto diz: repreendeu. Repreendeu. Alguém levantou a mão ali, eu vou entregar. Repreender, Eliel. Repreender é linguagem de ordem espiritual. Eu vou repetir. Repreender é linguagem. Já tem vaso pegando. Repreender é linguagem de ordem espiritual. Se fosse natural, ele falaria, mas como é espiritual, ele repreende. Tem que acalmar. Tem que acalmar. Tem que acalmar. Tem que acalmar. Tem que... Eu acabo de receber uma informação do céu. Levante as duas mãos. Aleluia. Eu vou entregar isso aqui para quem veio ligado para esse culto. Jesus vai te dar poder e autoridade essa noite para repreender. Jesus, já tem alguém de mão levantada. Pastor Mateus, já tem mães de mão levantada, já tem pais de mão levantada, já tem esposas de mão levantada, já tem maridos de... Esse lugar vai tremer. Já tem empresários de mão levantada, já tem obreiro de mão levantada. Assim diz o Senhor: quem vai sair de lá não é tua esposa, quem vai sair de lá não é teu marido, quem vai sair de lá não é teus filhos, quem vai sair de lá não é os da tua casa, quem vai ter que sair de lá é esse demônio. Quem vai sair de lá, meu Deus,
Meu Deus, já tem vaso recebendo autoridade ali. Já tem vaso recebendo autoridade ali. Ei, eu vim pregar para quem vai entrar no campo de batalha hoje. Vai ter que sair do quarto, vai ter que sair da sala, vai ter que sair daquele lugar, vai ter que largar o que é teu, vai sair daquele escritório, vai sair daquele ambiente de trabalho. Já tem demônio batendo em retirada agora. Meu Deus, tem vaso ligando. Tem vaso, enquanto tu, é para quem é espiritual. Enquanto tu tá aqui, já tem anjo indo lá naquele apartamento. Enquanto tu tá aqui, já tem anjo indo lá naquela casa. Assim diz o Senhor: nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar. Interaja com esse vaso ligado perto de você. Diga para ele ou ela, diga: existem tempestades. Pode falar com a autoridade, diga sem medo, diga: existem tempestades que são resultados de batalha espiritual. Diga: resistência. O inimigo não quer ver você chegar. Só que assim diz o Senhor: se Jesus disse passemos, esse ano não termina sem que você, tua casa, teus filhos, esta igreja chegue no destino que Deus tem para você. Me ajuda na comunhão. Bata na mão de alguém perto de você e diga para ele ou ela, diga: você vai chegar no destino que Deus tem para você. Profetiza para 3 aí, declara isso, diga: você vai chegar no destino que Deus tem para você. Porque quando Deus fala, vento se cala, mar se aquieta, tempestade encerra. Assim diz o Senhor: comece a se despedir dessa tempestade hoje, porque vai acalmar, vai acalmar, vai acalmar, vai acalmar, vai acalmar, vai acalmar. Ah, eu estou arrepiado, Jesus está aqui. Vai acalmar. Olhe para mim e redobre a atenção. Primeira tempestade que Jesus vivenciou é resultado de batalha espiritual. Diga para alguém: batalha espiritual. Diga para alguém, diga: porque existem tempestades que são causadas porque são ataques malignos. Agora redobre a atenção. A tempestade de Mateus 14, diferente da de Lucas 8, não é de ordem espiritual. Não, pastor? Não. Existe um texto que mostra para nós o porquê da tempestade. Marcos, capítulo 6, versículo 52. O texto diz: como os discípulos não compreenderam o milagre da multiplicação, porque os seus corações estavam endurecidos. Esse versículo de Marcos 6, 52 é após Jesus acalmar a tempestade. Qual é a motivação da tempestade? A falta de sensibilidade dos discípulos levou eles para o meio da tempestade. Pastor, por quê? Simples. Tudo começa na multiplicação. E eu vou resumir. Jesus foi para o deserto. Ele não estava bem. Ele estava em luto. Só que a multidão ouviu dizer que ele estava indo para o deserto. A multidão não sabia o porquê, mas a multidão viu Jesus ir.
E enquanto a necessidade de Jesus era ficar sozinho, a necessidade do povo era ficar com Jesus. Então o povo não quis saber como. O povo foi atrás dele. Jesus foi de barco. O povo foi a pé. Marcos diz que o povo foi correndo. Mas não importa como eu vou chegar. Se é Jesus quem vai estar lá. Eu vou abrir um parênteses. Renan, por quê? Porque quem inventa desculpa para vir para a presença de Jesus é gente que não quer viver milagre. Porque quem quer viver milagre, não importa como, ele dá um jeito e chega. Ei, pode vir de BRT, pode vir de bicicleta, pode vir de ônibus, pode vir de carona, pode vir de Uber, pode vir de 99, de táxi, pode vir a pé, do jeito que for. Se é Jesus quem vai pregar, se é Jesus quem vai falar, eu vou. Aí o povo pega a palavra, aí o povo chegou, versículo 14. Quando Jesus viu a grande multidão, o texto diz, e moveu-se de compaixão. Outra versão, possuído de compaixão. A palavra possuir, que muitos atribuem à possessão maligna, ela tem uma originalidade. E qual é o significado? A raiz da palavra possuir. Possuir significa se apoderar. Possuir significa impelir com força ou tomar violentamente. Quando o texto diz que Jesus foi possuído de compaixão, o sentimento da dor não foi maior do que o sentimento do propósito. Jesus está ensinando para nós algo interessante. O quê? Dores fazem parte da vida, porque isso revela a nossa humanidade. Mas quem tem propósito jamais vai anular o seu propósito por causa das dores. Dores, momentos difíceis passam, mas o propósito permanece. Então olha para duas pessoas e diga: o teu propósito é maior que a sua dor. O seu propósito é maior do que a sua dor. Pega a palavra. Jesus está no texto. Jesus curou todos os enfermos. Sabe aquele dia que tu está mais quebrado, que tu está mais necessitado? É aquele dia que tu vem para a segunda da vitória e tu diz: hoje eu não vou orar por ninguém. Não, hoje eu não quero cantar, hoje eu não quero pregar, hoje eu não quero nem ser visto. É aquele dia que quem precisa de cura é você. Só que Deus é assim. Deus é especialista em extrair o melhor de nós no pior de nós. Eu vou repetir. Deus é especialista em extrair o melhor de nós no pior de nós. Paulo disse: quando eu penso que estou fraco, então eu sou forte. Porque o diabo olhou para você e disse: está fraco. Mas o céu está lá em cima dizendo: pode ir, pode ir, pode ir, porque você está mais forte do que você imagina. Jesus está pregando, curando e ensinando o dia inteiro. Aí olha o milagre da multiplicação. Os discípulos estão preocupados com a hora. Os discípulos estão preocupados com a comida. E os discípulos estão preocupados com o lugar. É igual alguns crentes de hoje, que vêm para um culto como esse, e a maior preocupação é a hora, é o lugar e é o que vai comer depois do culto. Tem gente que o culto vai caminhando para as 10 e já começa a olhar para o relógio. Tá tarde. Lá era deserto. Aqui diz: o lugar é perigoso. Daqui a pouco vai fechar o restaurante. Quando os discípulos chegaram a Jesus e disseram: manda o povo embora, porque quem pediu Jesus para mandar o povo embora foram os discípulos. Só que na verdade os discípulos não estão preocupados com Jesus. Os discípulos estão preocupados como é que eles vão sair dali, porque não tem comida, o lugar é deserto e a hora é avançada. Se os discípulos tivessem sensibilidade de entender o momento que Jesus estava passando, a pergunta deveria ser outra: mestre, o senhor está curando, mas o senhor está bem? O senhor está pregando, mas o senhor está bem? O senhor está atendendo o povo, e era uma multidão só de homens 5.000, fora mulheres e crianças. O senhor está atendendo todo mundo, mas o senhor está bem? Porque tem dia que tu canta, mas não está bem.
Tem dia que tu prega, mas você não está bem. Tem dia que tu está na frente da obra, mas você não está bem. Tem dia que você está servindo, trabalhando, mas você não está bem. Tem dia que você coloca a melhor roupa, passa uma maquiagem, você chega aqui, e nós, principalmente brasileiros, somos especialistas nisso. Você pode estar passando o pior, mas você chega como se estivesse vivendo melhor. E tem alguém que está lá em cima olhando para você, e ele sabe das tuas dores, ele sabe das tuas guerras, ele sabe das tuas crises. Só que enquanto os discípulos estão preocupados consigo, não com o povo, não com Jesus que acabou de perder um amigo, Jesus multiplica pães e peixes. E outro dia eu falo só sobre a multiplicação. Alimenta toda a gente. E entra o versículo 22. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, por menor, enquanto despedia a multidão. Versículo de número 15. Quem foi que pediu Jesus para mandar o povo embora? Os discípulos. Versículo 22. Quem Jesus está mandando embora para ficar com o povo? Os discípulos. Primeiro porque aqui entra a lei da semeadura. Aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Quem queria que o povo fosse embora eram os discípulos. Quem Jesus disse, vai embora, porque está tarde, é os discípulos. Aí o versículo 23 diz assim, e despedida a multidão, porque primeiro ele manda os discípulos embora, para depois ele despedir a multidão. O texto diz, subiu ao monte para orar, e chegada já tarde, estava ali só. Pega a palavra. Enquanto os discípulos estão navegando, Jesus está no monte orando. Versículo 24. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Observe que enquanto Jesus está no monte, versículo 23, orando, os discípulos estão no meio de uma tempestade. Pastor, por quê? Simples. Porque a tempestade de Mateus 14 não era para ter acontecido. Porque o lugar dos discípulos não era no meio do mar. O lugar dos discípulos era em cima do monte orando com ele. Porque você só vai descobrir quem são as pessoas que estão do teu lado no dia que você mais precisar. Porque Jesus só altera o momento, mas o propósito é o mesmo. Versículo 23, ele foi para o deserto para ficar sozinho. Só que veio a multidão, Jesus abençoou todo mundo, Jesus foi movido pelo seu propósito. Jesus percebeu que os discípulos não estavam alinhados com o seu propósito, porque a pior coisa é você andar do lado de gente que não está alinhado com o propósito que você carrega. Tem gente que Deus não vai permitir permanecer do teu lado, porque se não estiver alinhado com a visão que o céu tem para você, com o propósito que o céu tem para você, Deus vai começar a despedir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Agora pega a palavra. Jesus despede a multidão e ele volta para o monte. Para quê? Para cumprir aquilo que ele iniciou no versículo 13. Ficar sozinho. Só que ele não está sozinho. Ele está no altar da oração. Porque existem guerras que você só vai vencer se for orando. Eu queria que você declarasse isso para duas pessoas. Diga, existem guerras que você só vai vencer se for orando. Eu vou te dizer o porquê da segunda tempestade. A primeira foi por causa da batalha espiritual. A segunda foi por causa da ausência de Jesus no barco. Eu vou repetir. Por que os discípulos estão no meio de uma tempestade? Porque eles acharam que poderiam iniciar uma outra navegação sem que Jesus, o comandante da embarcação, estivesse presente nela. Sabe qual é o nosso problema? É acharmos que só porque Jesus já acalmou a tempestade uma vez, você já tem autonomia de conduzir a embarcação da sua vida sozinho. Sabe por que tem gente se enfiando no meio de tempestade? Porque você acha que a decisão quem toma é você, que as coisas você tem que resolver do teu jeito, e você está se esquecendo que antes de começar a viajar, chama Jesus.
Eu não sei se vai dar para dar glória, mas eu vou falar. Existem tempestades que é fruto de batalha espiritual, mas existem outras que são consequência das nossas escolhas erradas. Qual é a tempestade que tu está enfrentando? E não adianta atribuir ao diabo aquilo que foi escolha sua. Principalmente nós que somos pentecostais. Aí a gente vai jogando tudo na conta do diabo e eu não estou aqui para defendê-lo. Só que existem tempestades que estão acontecendo porque você decidiu se afastar de Jesus. Eu vou fazer aqui uma conjectura. Eu termino agora. Se Jesus e eu estivesse, Pastor Arthur, se eu estivesse no meio dos 12 e Jesus dissesse para mim, junto dos outros, pode ir, vai embora, tendo já vivido uma experiência de outras tempestades, eu diria para Jesus, eu sair daqui sem a tua presença? Pastor, por quê? Porque sem Jesus não dá. Sabe por que tem muito barco naufragando? Porque você está começando negócios, mas você chama todo mundo, mas não chama Jesus. Sabe por que tem projetos falindo? Porque você chama todo mundo para o barco, mas não chama Jesus. Sabe por que tem ministério afundando? Porque você achou que você sabe, sua experiência sabe, suas condições, suas influências e suas networks vão te levar aonde existem lugares que só a presença de Jesus pode te fazer chegar. Então pega a palavra, a ausência de Jesus também atrai tempestades indesejadas para a nossa embarcação. Primeiro, eles decidiram ir embora sem que Jesus estivesse com eles. Segundo, a ausência de Jesus colocou eles no meio de uma tempestade. E eu vou liberar isso aqui para quem trouxe glória para dar. João diz que estava escuro e o barco, pastor Mateus, estava a 30, a 25 a 30 estádios de distância. Isso aqui equivale a aproximadamente 6 quilômetros de distância. Agora pega a palavra, o barco está a 6 km. João diz que estava escuro, o barco já estava no meio do mar. Marcos diz que Jesus estava em terra sozinho e os discípulos no meio do mar. Então Jesus está distante, em cima do monte, o tempo fechado, está tudo escuro, a visão fica dificultada e eu não sei quem vai pegar. Só que Jesus tomou a melhor decisão. Qual? No meio da dor, eu vou para o altar da oração. Pode me faltar amigo, mas o altar não falha. Pode me faltar discípulo, mas o altar não falha. Pode faltar gente do meu lado no meio da dor, mas o altar da oração não falha. Adevec Recreio, receba esta palavra esta noite. 3 coisas que só quem ora vai viver no meio da tempestade. Primeiro, o texto diz, o barco já estava no meio do mar, 30 estádios, 6 quilômetros, tudo escuro, Jesus em terra e os discípulos no barco. O texto diz, e ele viu, ele não usou binóculos, ele não usou telescópio, ele não usou o zoom do telefone celular, ele estava orando, e mesmo distante da realidade, quem ora a Deus dá visão, quem ora a Deus revela. Eu vou liberar isso aqui para quem trouxe glória. Deus te trouxe na segunda da vitória, só para te dizer, Deus vai mostrar para você aonde está o foco desse problema. Deus vai mostrar para você aonde está a raiz dessa tempestade. Ei, minha irmã, volta para casa em paz, porque Deus não te deixará enganada. Volta para tua casa
casa em paz, porque Deus não te deixará enganado. Deus vai abrir a tua visão. Quem ora não anda por vista. Quem anda por vista enxerga o que está adiante, mas quem anda por visão, quem ora enxerga além do alcance, enxerga além do alcance, enxerga além do alcance. Segundo, o texto diz: mas a quarta vigília da noite veio Jesus, veio. Levante o dedo de profeta, o mais alto que você puder, dedo indicador, levante. Interaja com o crente mais pentecostal perto de você. Diga para ele, diga para ela, diga: Deus vai te fazer enxergar. Diga assim, ó: e Deus vai te fazer andar. Olhe para mim. Jesus viu e Jesus veio. Jesus viu e Jesus veio. Jesus viu e Jesus veio. Porque quem ora, Deus dá visão. E quem ora, Deus dá acesso. Quem ora, Deus dá visão. Eu vou repetir: quem ora, Deus dá visão. E quem ora, Deus dá acesso. Quem ora, Deus dá visão. E quem ora, Deus dá acesso. Assim diz o Senhor: no meio dessa tempestade, Deus vai te dar acesso ao sobrenatural. Assim diz o Senhor: Deus vai te dar acesso ao sobrenatural. Eu encerro, pastor Mateus. Por que sobrenatural? Porque ele não veio nadando. Por que sobrenatural? Porque ele não veio andando. Por que sobrenatural? Porque ele não veio de barco. Por que sobrenatural? Porque ele poderia até abrir o mar. Mas por que sobrenatural? Porque ele quebra a lei da física. Ele quebra a lei da gravidade. E ele diz: eu vou, mas eu vou por cima. Eu vou, mas eu vou por cima. Eu vou, mas eu vou por cima. Já tem gente acreditando nisso. Já tem, meu Deus do céu. Pula dessa cadeira, fica de pé. Pula dessa cadeira, fica de pé. Vamos fazer um ato profético aqui. Está preparado aí? Bata os dois pés no chão. Bata, isso. Olha lá que lindo. Tira o pé do chão, isso, pisa. Bate os dois pés. Bate. Porque Deus, eu vou entregar. Deus me trouxe na segunda da vitória para te dizer: haverá vitória no meio dessa tempestade. Haverá vitória no meio da tempestade. Assim diz o Senhor Devec: você vai andar no sobrenatural. Você vai andar no sobrenatural. Você vai andar no sobrenatural. Pisa. Enquanto você pisa, ele te faz caminhar. Enquanto você pisa, ele te faz andar. Enquanto você pisa, o acesso está liberado. Haverá vitória no meio da tempestade. Sabe por que você vai chegar no destino? Sabe por que você vai chegar no destino? Porque Deus vai te dar visão. Deus vai te dar acesso. E receba, Deus vai te dar poder. Porque quem ora, Deus dá poder. Assim diz o Senhor: assim como Pedro e Jesus voltaram para o barco e a tempestade por si só acalmou, lá vai a palavra: quando tu voltares para tua casa depois desse culto, quando tu voltares para o teu trabalho depois desse culto, quando tu voltares para a faculdade depois desse culto, quando tu voltares para a empresa depois desse culto, quando tu voltares para o meio da tua família depois desse culto, Jesus vai junto contigo. E a notícia é essa: a tempestade acalmou.
salvo! Pastor Mateus, eu devolvo o microfone agora. Eu termino essa palavra dizendo para alguém: existem tempestades que é o diabo, mas Jesus pode te fazer vencer. Mas existem outras que é a ausência da presença de Jesus na sua vida. Vai viver caindo no meio de tempestades até quando? Deus te trouxe nesta segunda-feira só para te dizer: hoje eu quero assumir o controle da tua embarcação. Tu navegou esses 10 meses sozinho. Não permita esse ano terminar como começou. Não permita você sair daqui para amanhã o diabo te naufragar. Você não veio aqui hoje em vão. E Deus não me trouxe aqui por acaso. Eu vim por tua causa. Jesus hoje quer te erguer, Pedro. E Ele quer te dizer: eu entro hoje na embarcação e acalma a tempestade da tua história. Para mim devolver o microfone para quem é de direito. Aonde está a primeira pessoa no meio dessa multidão que precisa hoje de Jesus no teu barco? Já está vindo a primeira. Sai do teu lugar. Chegou a segunda. Está vindo a terceira. Sai do teu lugar agora, porque eu quero orar por você. Já chegou aqui a primeira. Acabou de chegar a segunda. Está vindo lá a terceira. Sai do teu lugar agora, porque eu quero orar por você. Sem Jesus. O caminho aberto. Canta, meu filho. Canta, canta. Canta, Silas. Tá vindo ali. Tá vindo ali. Tá vindo aqui. Sai do teu lugar. Tá vindo lá. Tá vindo lá. Sai do teu lugar. Jesus te chama. Deus te dá escape e livramento. Aonde está você? Tá chegando aqui. Tá vindo lá. Tá vindo lá. Tira a força do fogo que faz o leão jejuar. Vem, vem, vem. Tá vindo lá. Tá vindo lá. Tá vindo lá. Quem é ele? É o mesmo que nada no alto. Sai do teu lugar. Mas sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Faz voltar muitas fontes em meio ao deserto. Sai do teu lugar agora em nome de Jesus. Sai do teu lugar. Jesus quer assumir o controle da tua embarcação. Deus te dá escape e livramento. Prepara para dar o último brado. Olhe para mim. Já temos vidas aqui no altar. Eu devolvo para o pastor Mateus orar. Você não veio nesse culto em vão. O diabo queria matar você. O diabo queria destruir você. O diabo queria roubar você. Tudo que o diabo queria era naufragar a tua embarcação, para que tu nem chegasse no dia de hoje. Só que Jesus preparou esse culto, me trouxe aqui por tua causa, para te dizer: hoje eu quero assumir o controle. Hoje eu quero. Tá vindo mais 2 vidas ali. Tá vindo mais uma vida aqui. Tá vindo mais uma vida aqui. Sai do teu lugar. Jesus quer assumir o controle da tua história. Jesus quer assumir o controle da tua embarcação. Pede licença. Sai do teu lugar. Jesus te chama. Tá chegando mais uma vida aqui. Aquele que acalma o vento. Aquele que aquieta o mar. Que tira
tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas das selvas divinas. É o mesmo que brada no alto, levante as suas mãos a tiver que e declare: Deus já tem um caminho aberto pelas águas. o quê? Vai chover Muitas fontes em meio ao deserto. Deus te dá escape e livramento. Estende a mão para cá. Estende a mão para cá. A solução para essa tempestade é a presença de Jesus na tua vida. O salmista diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. A única coisa que falta para você é chamar Jesus para dentro da tua vida. Não permita esse culto terminar sem você colocar Jesus no lugar que é dele na tua vida. Não saia daqui hoje sem entregar a tua vida. Não tenha medo, não tenha vergonha. Pede licença desse lugar. Vem para o altar, porque o milagre e o dia da tua vitória é hoje. Eu vou orar, mas se tem alguém que precisa vir, vem correndo, porque a hora é agora. Assim diz o Senhor. Está vindo mais uma ali. Está vindo mais uma vida aqui. Está vindo mais uma vida aqui. Ô glória! Estende a mão. Estende a mão. Estende a mão. Senhor Jesus, aqui estão essas dezenas em sua presença. Essas vidas estão tomando a maior decisão da vida delas. Enquanto eu estou orando, está vindo mais alguém ali. Senhor Jesus, apaga o nome delas, apaga o nome deles do livro da morte. Escreve o nome dessas pessoas no livro da vida, de onde nunca mais serão arrancados. E tudo que o diabo usou para prender, para amarrar, seja neutralizado agora em nome de Jesus. Porque a partir deste exato momento, essas vidas se tornam propriedades exclusivas do teu Espírito Santo. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós abençoamos essas vidas em nome de Jesus. Amém, amém. Não saia daqui. Pastor Mateus tem uma palavra para vocês. Pastor Mateus.